E aí, meus queridos, eu sou o Wagner, você tá no canal Tragicômico. Deixa aquele like e a inscrição pra fortalecer, porque tá difícil, o YouTube tá dando shadowban, não tá entregando os vídeos. Entra no canal pra ver se tem vídeo novo também, pra vocês não perder os nossos últimos lançamentos. E é isso aí, recado dado, bora pro vídeo de hoje. Desculpa, Tragicômico, tá? Mas eu odeio, Porra, ela já começou pedindo desculpa. odeio essa bandana que ele usa, cara. Ah, qual foi? Meu Deus, eu odeio essas bandanas que o Tragicômico usa. Por que tu usa essa porcaria? Tu já é calvo, mano. É a única justificativa que eu tenho pra isso. Eu sou do rock, o espectro cinza. Essa é a justificativa. Eu sou do rock. Não, mentira, porque eu quero manter a franja no lugar e... Ou, enfim, sei lá. Aqui, no caso, nem tá aparecendo, porque meu cabelo já tá muito grande. Mas tem a touca também. Eu tenho variações. Só que o boné não rola mais, que agora meu cabelo tá muito grande e eu acho que fica esquisito de boné. Ela tem fobia de bandana. Mas assim, a Espectro Cinza, ela tem um visual exótico, né? Eu não consigo nem entender o que ela coloca na cara. O que exatamente é isso que ela tá usando? Eu não tô de sacanagem, eu nem sei o que é. O que ela tem aqui no rosto? Tinta? Isso é maquiagem? Mas ela quer parecer o quê? Eu não tô falando pra, tipo, eu vou devolver aqui. Não, eu realmente não entendo. Ela já apareceu com o rosto normal? Porque eu vi o vídeo dela. Eu só vi ela aqui agora, né? Tô vendo nesse vídeo. E eu vi no Vilela. Eu fiquei curioso, na verdade, porque eu vi ela no Vilela e eu achei que... Eu vi um corte só. Era o corte que ela tava falando sobre abuso. E, pô, ela argumentou mó bem. Parecia, tipo assim, no corte que eu vi... Ela tava sendo coerente, tava tentando argumentar racionalmente, tava inclusive falando que tinha que separar a questão do emocional com o racional na hora que estivesse num debate, ela tinha que deixar isso de lado pra tentar realmente buscar, né, mais objetividade. E, pô, achei bacana. Só que ela tava com uma parada estranha na cara lá também. Eu não lembro o quê, mas eu lembro que era, sei lá, ela tem um estilo diferente, né, bem diferenciado. Ela tá me lembrando a Cia. A Cia tem umas coisas também assim, né, de usar uns bagulho esquisito na... A Cia usa uns bagulho esquisito na cara, não usa, não? Será que eu ficaria legal com colocar uma parada no nariz assim também agora? E agora, Espectro Cinza, você curtiu meu estilo? Se eu prender isso aqui no meu rosto, vai ficar da hora daí? Compensa a bandana ou não? Se eu fizer uma live assim, vai ficar mais legal? O que você achou? Mas ela pediu desculpa. Ela foi educada, ó. Ela falou, desculpa, Tragicômico, mas eu não gosto da sua bandana. Tá desculpada. Porque, mano... Que coisa mais cafona, isso não se usa, sei lá, desde os anos 2000? Eu não sei. Todo meu estilo é old school, espectro cinza. Eu não me importo se você me acha cafona. Nem ninguém. Tipo, eu acho um pouco engraçado, porque assim, eu achei que ela seria uma pessoa capaz de entender que a gente não tem que ligar pro que as outras pessoas acham do nosso estilo. Tipo, realmente, foda-se. As pessoas me acham cafona, porra, tem um monte de gente que não curte a bandana, que não curte franja, que não curte o cabelo comprido, que não curte pulseira, anel. Foda-se. Eu curto. Eu tô usando porque eu curto, na real. Caguei completamente. Mas assim, tem uma explicação. É porque basicamente eu não gosto que a franja vai abrindo no meio da live e tal. Então eu comecei a usar geralmente touca, banel, bandana pra ficar fixado no lugar. Não, desculpa, Tragicômico, tá? Desculpado. Mas eu odeio. Nando Moura ainda tinha desculpa, porque ele era calvo. Mas tu nem calvo, acho que é. Será que ele é calvo? Talvez ele seja, por isso que ele usa essa porcaria. Eu odeio essa desgraça dessa bandana feia aí. Nossa, ela ficou Aliás, muito, eu não sei se você... mostrando pras pessoas que não conseguem captar onde é que tá a agendinha. realmente, Não, já enfiaram. ele é um filme completamente explícito. Então, eu realmente quero ver como vai ser. Eu, ouvindo esse começo aqui, eu lembrei de uma outra parada que eu assisti que eu achei interessante. O Gaveta. Vocês viram o vídeo do Gaveta da Barbie? O Gaveta é um cara que ele é obviamente mais esquerdinha. Obviamente. Eu espero não estar surpreendendo ninguém com essa informação. Porque às vezes eu falo, tipo, e os pessoal ficam, quê? O Gaveta é mais de esquerda? Sim, é bem óbvio, né? Eu nem acompanho tanto, mas eu já vi o suficiente pra saber. E até porque ele era editor do Jovem Nerd, né? Não chega a ser uma surpresa. Eu acho que, assim, ele é um editor muito pica. Muito pica. Mano, ele é brabíssimo na edição. Brabíssimo. E eu acho interessante as análises. Os vídeos dele que eu já assisti, eu achei bons. Eu não acompanho, tipo assim, todo vídeo que sai, mas eu já vi alguns vídeos dele e eu achei bons. E aí eu fiquei curioso. Eu já sabia que ele ia gostar do filme da Barbie. Mas ele parece aquele esquerdista mais sincero, mais honesto. E ele falou umas coisas interessantes naquele vídeo. Ele meio que concorda comigo. Ele não falou que estava concordando comigo, mas ele deu opiniões que são parecidas com as minhas, só que a conclusão dele é diferente, porque
A minha conclusão é, o filme é radicalmente feminista, é explicitamente feminista, a mensagem é óbvia, escrachada, e isso é uma merda porque feminismo é uma merda. A dele é, o filme é explicitamente feminista, é radicalmente feminista, a mensagem tá na sua cara, pra mim isso é ruim porque tá explícito demais, e eu prefiro quando o filme não é tão explícito, mas é uma mensagem importante, e é pro público feminino, então beleza. Então assim, ele concorda, a gente só chega numa conclusão diferente. Mas é interessante o vídeo dele, porque ele é mais um... Tipo assim, e ele tá lá, ele paga pedágio que é esquerdinha, né? Mas ele não tá, tipo... Porra, ele tá realmente tentando, só querendo analisar o filme e tentando falar o que ele realmente viu. E realmente dá pra ver que ele tá sendo sincero com o que ele tá falando ali, na opinião dele. Uma opinião mais de esquerda, mas sincero. E ele basicamente falou, ele falou, algumas pessoas falaram, tem feminismo nesse filme. E ele, o Gaveta falou, não é que tem feminismo no filme. O filme é praticamente um manifesto feminista. Por isso que eu fico de cara, mano, como é que tem gente que fala que não? É exatamente isso, como ele falou, eu concordo com ele. O filme é praticamente um manifesto feminista. Tem muita coisa interessante naquele vídeo dele. Eu discordo de muita coisa que ele falou, mas eu concordo com muita coisa também. É um esquerdista que percebeu que, obviamente, o filme é muito feminista. E ele criticou o discurso escrachado, porque pra ele ficou escrachado. Ele gosta de uma coisa mais sutil. Só que aí ele falou, mas talvez seja importante a mensagem ser escrachada, porque a mulher dele falou pra ele, eu acho que tem que ser escrachado, porque se ficar só na sutileza, tem muita gente que não percebe. E mesmo escrachado, muita gente não percebe. E aí ele falou, como é que tem gente que não tá entendendo esse filme, né? E eu fico na mesma dúvida. E no final ele falou uma coisa que eu também falei no meu vídeo. Só que ele falou, novamente... Eu dei a visão de direita, ele deu a visão de esquerda. Ele falou, mano, o Ken no mundo da Barbie é a representação da mulher no nosso mundo. Então, quando tem aquele discurso pro que o Ken ele tem que se aceitar, que é nosso, né, que tipo, ser o Ken basta, aquele discurso não é pro homem, é pra mulher adulta. Eu falei a mesma coisa, mano. Só que eu falei, pra reforçar que a visão do filme é feminista. Não é pra passar mensagem pros homens. O Ken ali, ele está representando a mulher. Nesse sentido, né? De ser a figura oprimida no matriarcado. Ele representa o homem quando ele vai implementar o patriarcado e aí ele é o estereótipo do homem exacerbado. Mas... naquele momento, na narrativa, ele tá desempenhando a função da mulher. E achei interessante, porque ele falou a mesma coisa que eu falei na minha análise, só que pra chegar numa outra conclusão. Mas a percepção foi igual, só que, tipo, uma visão de esquerda e uma de direita. Eu discordo de alguns, principalmente quando ele fala de caricatura. Ele fala que, estão reclamando que os homens estão sendo representados de uma forma muito escrota. Mas é só uma caricatura. Aí eu discordo, porque não é só essa questão. E tem alguns argumentos que eu poderia usar pra desenvolver isso, mas, enfim... iria ficar falando do Gaveta enquanto eu tô vendo o vídeo. Eu não sei se eu vou ver. Ela fica muito tempo. Ela registrou até a metade, né? Na real, eu tô um pouco cansado desse assunto. Até fico curioso pra saber o que ela tá falando aqui. Mas ao mesmo tempo... Porra, já falamos pra caralho de Barbie, né? Eu vou acelerar. O desempenho do filme depois que as pessoas souberem exatamente do que se trata. Já dava pra desconfiar que seria um filme militante? Sim. Adorei o comentário de um ali. O cara usa bandana e tu peruca, nada a ver. Real. Expondo a hipocrisia do espectro cinza. Real. Pior é eu que pinto a cara e uso esses negócios, né? Mas a Glenda, não é que ela tá usando uma moda ultrapassada? Ela... Pera, o nome dela é Glenda? Eu estou atrás do meu tempo, ela está à frente do seu tempo, é isso? Mas ainda assim nós estamos fora do tempo. Será que a moda do futuro vai ser assim mesmo? Porque eu acho que não vai, não. Ele tá usando a ultrapassada, ela tá no futuro e ele tá no passado. No passado, mano. Realmente, assim, não tem como, não tem match aí. Já dava pra desconfiar. Eu já tinha visto um monte de informações sobre o filme que me fizeram pensar, caramba, será que é isso mesmo? Eu realmente, cada vez que eu via uma informação nova sobre esse filme, eu ficava pensando, nossa, o pessoal deve estar exagerando, não é possível que é tudo isso. Mas, meus queridos, eu fui lá e fiz esse sacrifício por todos. Eu assisti o filme e confirmei com os meus próprios olhos. Barbie não é só um filme lacrador. Barbie é, provavelmente, o filme mais progressista, mais identitário, mais woke, mais radfem já lançado no mainstream. Ironicamente, o filme destronado pela Barbie é outro protagonizado pela Margot Robbie. Por isso eu digo, é a rainha da lacração. Até então, o filme mais misândrico do mainstream, com certeza, Aves de Rapina. Se você, por nome, não lembra do que eu tô falando, Eu não assisti, e assim... Deus o livre assistir uma porcaria dessa. Começando que eu sou anti-blockbuster, né? No geral, assim, eu não gosto. Fui ver o filme da Barbie porque, né, o povo pede. Anti-blockbuster, ela é, tipo, hipster, né? A parada dela é essa. Tipo, ela é contra o mainstream, ela é contra... Ela é o perfil, tipo, do contra mesmo. Eu sou contra os blockbusters, eu sou contra a moda do presente, eu estou no futuro. Tudo que é padrão, tudo que é normal, não me agrada. Ela gosta do diferente, é isso? Essa é a pira? A voz do povo é a voz de Deus, mas eu não assisto esse tipo de filme, não. Pelo amor de Deus. O filme da Arlequina, assim, esse filme foi um fracasso. A Warner, inclusive, cancelou a continuação. O filme tava indo tão mal de bilheteria que eles chegaram a mudar o nome do filme depois de lançado. Porque no começo eles lançaram como Aves de Rapina. Arlequina, isso é Aves de Rapina e blá blá blá. Na esperança de que o nome da Arlequina conseguisse salvar um pouco toda a decepção que o filme vinha sendo. Mas não funcionou. A Arlequina da Margot Robbie, de fato, virou um símbolo. Por isso que eu falo que a atriz se consolida como a principal feminista de Hollywood. Porque a Arlequina dela já era um símbolo do feminismo. E agora, eles conseguiram cravar de vez a bandeira da Barbie nesse terreno também. Sim, olha, nesse sentido, a Mattel tá de parabéns, porque ela conseguiu pegar essa boneca que ao longo das últimas décadas foi talvez um dos maiores alvos de críticas das feministas, porque era muito estereotipada, porque era, né, a loira branca, padrãozinha perfeita. Conseguiu pegar essa boneca, que por si só, né,
própria figura da boneca já é muito atacada pelas feministas, porque ela acaba fixando os papéis de gênero e todo aquele blá 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 que vocês já sabem. Então pegaram essa boneca e transformaram ela num grande símbolo feminista. Escreve o que eu tô dizendo. A Barbie, a partir de agora, virou um dos maiores símbolos do feminismo mainstream. Inclusive, vi algumas garotas falando sobre isso depois que saíram do cinema, falando, pois é, né, a gente pensa na Barbie como uma coisa fútil e vazia, e é só um brinquedo que tá lá pra reforçar esses estereótipos, mas não, eu tô assistindo meu vídeo. Empoderada, é isso, a Barbie agora é um símbolo de empoderamento feminino. E elas pegaram os elementos da Barbie que poderiam ser usados pra reforçar essa imagem, enquanto fizeram um filme abertamente radfem anti-homem, assim, sem o menor pudor. E se você acha que eu tô exagerando, porque, vai haver lacração em tudo, esses nedolas aí estão sempre falando que tudo é woke. Por que ele tá falando que é radfem se tem literalmente uma Barbie trans? Eu não entendi por que radfem. Meu Deus. Mas sim, eu penso que ridiculariza a imagem dos homens. Peraí. O cara, ele acha que radfem é sinônimo de TERF, que seria aquela feminista anti-trans. Por que eles não conhecem? Tipo assim, eu achei isso engraçado, mas parece que tem esse padrão de eles não entenderem o próprio movimento, né? Como se, tipo assim, feminista radical necessariamente anti-trans. Então por que existe o termo TERF? Que é literalmente o termo usado para as feministas radical anti-trans. Não é a mesma coisa, senão não teriam dois termos, né? Eu falei radfem porque é o discurso feminista misândrico. Descaradamente misândrico. Não é só sobre o discurso bonitinho, né? Disfarçado, tipo, igualdade. É pela igualdade. Não, é aquele... Não, mulheres são superiores, homens são inferiores, matriarcado é melhor do que patriarcado, a nossa luta é pelo matriarcado mesmo. Por isso, radfem, né? Porque vai nesse discurso mais... Obviamente, tratando o homem como um ser escroto, filho da puta e tudo de ruim, enquanto a mulher é perfeita. Basicamente foi isso. Mas, pô, eu consigo entender um pouco a dúvida dela, talvez, porque eu fico na dúvida sobre... Pelo que eu vi, essa Espectro Cinza, ela é, tipo, uma feminista de uma coisa que só ela defende dentro do feminismo. Tipo, uma feminista... Porque, assim, eu tô baseado muito num vídeo que eu vi dela debatendo com uma outra feminista falando sobre abuso. Então, ela tava sendo o polo racional contra o polo emocional, o que fazia com que ela tivesse razão. Olha só que coisa, né? O lado racional tendo mais razão que o lado movido completamente por emoções. Então, e já me falaram que ela é uma feminista que é coerente em várias coisas e tal. Por isso que eu fico pensando, tipo, na minha visão, ela nem seria feminista. Porque quando você tá defendendo uma parada que já não faz mais sentido dentro do rótulo, tudo que ela defende meio que tá fora do rótulo. Tipo, se você pensa em feminismo, você não pensa em nada do que ela tá defendendo, por que você ainda chama de feminismo, sabe? Se já tá completamente desconectado de todo o imaginário popular em cima do rótulo. Sei lá, você escuta uma música folk e você pensa em pop, você pensa em reggae até... mas você não consegue linkar aquilo com rock. Por que você ainda vai colocar dentro de um subgrupo de rock? Se ninguém vai escutar aquilo e pensar que é rock. Eu costumo fazer o paralelo de gênero com musical, porque também se existem os gêneros musicais, o rótulo ele vai ter uma serventia parecida. Mas é mais ou menos isso. Eu não quero voltar para essa discussão de rótulos. Mas, enfim, é que é uma discussão subjetiva, né? Sobre rotulações. Existem sempre muitas definições e formas muito particulares de rotular as coisas, já que tem várias definições e cada um vai escolher um caminho. Homens no geral, sim. Os homens são bem ridicularizados, isso eu concordo. Falou woke, eu já sei que não dá pra levar a sério. Não. Olha como é que é o título. E ela entendeu o ponto no fim. Foi exatamente por isso. Ela falou, por que ele tá falando radfem? Será que é porque todos os homens são ridicularizados? Eu concordo com isso. Exatamente, ela entendeu o ponto. Isso aqui já é uma coisa que eu aprecio. Ela se perguntou, e não só pra debochar, ela se perguntou, tentou entender e foi tentar ir pra onde eu tava argumentando. Pra realmente pegar o meu argumento e não distorcer o argumento e criar um espantalho, que é o que geralmente me incomoda nos militantes identitários. Isso que ela fez aqui é uma coisa que eu acho muito foda. Tipo, é realmente digno de nota quando uma pessoa faz isso. É honestidade intelectual. Isso aqui, ó, já que a gente vive falando sobre desonestidade intelectual, isso aqui é um exemplo de honestidade intelectual dela. Ela realmente tentou entender o meu argumento. Ela não simplesmente pegou o que ela quis sobre o que eu tava falando e distorceu. Da BBC, pra pegar uma fonte nem um pouco nerdola, né? Uma fonte de esquerda, só pra vocês terem ideia. Hilário e anti-homem. O que dizem críticas internacionais sobre o filme da Barbie. Essa crítica específica que fala que o filme é anti-homem tá muito interessante. Eu vou deixar pra ler ela mais pra frente. Então, como vocês podem ver, esse filme, ele tá dividindo opiniões. Eu vou colocar dividindo entre aspas, porque a maior parte dos críticos estão adorando. Afinal de contas, a maior parte dos críticos são de esquerda, são lacradores mesmo. Então, toda essa galera, não é surpresa pra ninguém, tá adorando o filme. Tá achando sensacional, espetacular. Tem meia dúzia que estão falando que não, o filme tinha que ter sido mais político ainda, mas, via de regra, eles estão em êxtase. Se liga só nesse tweet. Gente, ó, gostei muito desse comentário. Esse é o momento, tá, que eu tô precisando aqui, ó. O Josh Almeida disse, estranheza também é charme. A Glenda às vezes faz drama, mas é uma pessoa muito rara. Acho que metade dos Red Pills aqui casariam com ela e levariam até ledada pra acordar todo dia discutindo filosofia. Então, esse é o momento pra vocês me elogiarem do modo mais profundo, sincero e autêntico e criativo que vocês puderem, porque eu juro pra vocês, eu tô precisando, gente, pelo amor de Deus. Por favor, me elogiem. Assim, ó, por gentileza, tá? Eu tô vazia, eu tô morta por dentro, eu preciso disso. Mandem lá no Instagram. Bom, eu elogiei a honestidade intelectual dela, espero que tenha servido. Só que ela não tá comentando o vídeo, ela tá comentando o chat, né? Até você disse, radfem na cabeça dele deve significar, tipo, ultrafeminismo. Feminismo com
catalisador, sei lá. Feminismo com turbina. Tweet do Otávio Gá. É um crítico. Qual é a função do cara na live? É deixar mais idiota o bagulho só? Ele pega o microfone pra falar merda. Eles estão balanceando, tipo... É quase como fosse a função de Barbie Ken, né? Ela fala coisas com sentido, coerentes, demonstrando alguma inteligência, e o cara pega o microfone e fala bosta. Você tá reforçando o estereótipo de que o homem é o idiota. Feminismo com turbina foi foda. Feminista, aliás, não. Barbie tanque de guerra. Do canal Super 8. Eu tô adorando a galera que foi ver Barbie com uma mentalidade conservadora e encontrou o filme mais progressista que se permitiriam ver. Eu pensei muito sobre a escolha de Greta Gerwig em escancarar discursos, mas na boa, ela lançou um baita cavalo de Troia. E é exatamente isso que ele falou, o discurso, ele é escancarado. Eu fui assistir o filme imaginando que poderia ser um filme lacrador, mas foi muito pior do que eu imaginava. E não se enganem, tá? É um filme bem perigoso, porque por se tratar da Barbie, eles conseguiram atingir precisamente um público-alvo que é do completo interesse do feminismo, e a estética absolutamente infantil do filme chama muita atenção, especialmente das garotas mais novas e mais suscetíveis a esse tipo de abordagem. Não é um filme pra criança. Só que, pô, tem muita criança que com certeza vai querer assistir o filme da Barbie, mesmo que não consiga no cinema, porque eu não sei exatamente qual é a classificação indicativa. Esse negócio de ser um filme pra criança, tipo... Definitivamente a criança que vê o filme não vai entender porra nenhuma dessas mensagens aí. Porque é tudo na base do diálogo. É muito complexo pra criança. É exatamente o que eu tô falando. Esse cara realmente não entende, né? É exatamente o que eu falei. Não é um filme pra criança, mas a estética vai chamar a atenção e o fato de ser a Barbie vai atrair crianças. Inclusive, eu vi um monte de crianças saindo da sessão de cinema e o pessoal perguntando o que elas acharam e elas não entenderam. Exatamente esse o ponto. Só que elas vão absorvendo a mensagem macro, elas vão assistir o filme mais algumas vezes enquanto vão crescendo e absorvendo o discurso feminista. Entendeu? Acho que nem se ela quisesse, ela entenderia exatamente do que se trata. Ela tem que ter um QI de 230, assim, pra entender alguma coisa. Facilmente vai ter acesso ao filme depois nos serviços de streaming. E, sinceramente, no fim das contas, não é um filme da Barbie. Novamente, a Barbie está sendo apenas utilizada como uma ferramenta woke. É uma marca gigantesca. Olha, gente, eu confesso que, assim, teve um aspecto específico do filme que eu concordei bastante, assim, eu posso estar errada, isso pode acontecer vindo de mulheres também, mas eu tenho a impressão de que aquela postura de mansplaining é realmente bem tipicamente masculina, assim, dos homens sempre preverem ou suporem que tu é meio burrinha, sabe? Que tu é muito tonguinha, que tu nunca sabe do que tu tá falando. Teve esse momento no filme. Explica essa cena. Eu não lembro exatamente da cena. Foram várias, né? Era uma cena assim, tipo, as Barbies, elas querem conquistar a atenção dos homens de novo, né? Eu discordo, porque eu acho que as feministas, especialmente, não tô falando de mulheres, mas o feminismo não tem exatamente essa postura de achar que só elas entendem dos assuntos sociais. Tipo assim, elas têm a autoridade pra falar sobre o machismo e sobre o feminismo, enquanto os homens, eles não sabem do que eles estão falando. Mesmo que eles tenham lido muito sobre o tema, eles ainda são homens. Então, assim, é claro que aqui a gente tá numa discussão muito específica sobre o tema, mas é porque eu vejo tanto esse tipo de comportamento vindo de militantes identitários, sabe? Essas carteiradas, essa parada de, pô, uma das frases mais lidas de militantes, assim, com toda certeza, uma das coisas que você mais lê se você vai perder um tempo pra discutir com o militante vai estudar. Porque ele sempre presume que você não sabe do que você tá falando, que você não estudou e que só ele... Tipo assim, o cara, a única coisa que ele viu sobre o assunto que ele tá discutindo foram posts da Quebrando o Tabu. Foi só. O máximo de contato que ele teve com aquele tema foi isso. Mas ele sempre vai te mandar estudar, porque é impensável que você tenha estudado mais do que ele sobre esse tema. E geralmente isso acontece em debates com feministas, que são majoritariamente mulheres, né? Então, eu discordo disso aqui porque, como homem, eu já vi bastante esse tipo de conduta vindo do outro lado, especialmente quando são militantes. Eu acho que esse comportamento pedante não é uma questão de sexo. Existe quando... também tem uma parada. Eu acho que tem a parada do interesse e a curiosidade natural por alguns assuntos que fazem com que muitos homens presumam que mulheres não tenham um conhecimento muito amplo sobre aquela área. Porque, de fato, é uma área que mulheres não costumam se interessar tanto. Por exemplo... O exemplo mais óbvio e trivial do mundo, futebol. É comum que um homem presuma que a mulher não entende de futebol, porque ao longo da vida dele, ele só viu mulher falando merda sobre futebol, e porque ele assiste futebol desde que ele era criança, cresceu realmente acompanhando várias vezes por semana, enquanto as garotas não. E aí algumas até começam a se interessar depois, elas começam a aprender um pouco sobre o assunto, gostam da Copa do Mundo, gostam de torcer pro Brasil, só que não tem como comparar o cara que passou a vida inteira dele absorvendo conhecimento sobre futebol e a garota que passou a se interessar nos últimos 2 anos. Ela pode não ser uma completa imbecil sobre o tema, mas ainda assim, muitas coisas que ela vai falar são coisas que o cara já cansou de ver e de discutir, inclusive com os amigos na mesa de bar, sabe, ao longo de 20 anos.
Então, tem um pouco disso às vezes, porque elas estão se inserindo nesse contexto onde é fácil você prever que, de fato, o cara vai ter um conhecimento maior naquela área. Óbvio que ela não tá falando só disso, provavelmente ela tá pensando até, que os homens eles ficam tentando explicar coisas para as mulheres que são especialistas naquela área de atuação especificamente. Mas a minha linha de raciocínio é mais na direção de que mulheres, elas estão no momento, assim, tipo, no presente, muito por causa do feminismo, querendo ocupar os espaços masculinos, né? Então elas têm que se inserir no futebol, elas têm que se inserir, sei lá, na engenharia, que é um curso que geralmente atrai mais homens do que mulheres. Enquanto o contrário não acontece. Por isso que talvez numa discussão trivial, sei lá, numa pauta cotidiana, do dia a dia mesmo assim, você não vai ver tanto esse fenômeno. Porque você não vai ver o cara chegando pra mulher e pra falar assim sobre moda. Sabe, ele vai falar sobre a roupa dela, se tá combinando ou se não tá. Sendo que é uma coisa que ele nunca deu atenção na vida inteira. E aí, de repente, ele não. As mulheres, elas estão sempre falando de moda, elas entendem muito de moda, esse é um universo que é tomado por elas e eu quero o meu espaço aqui também. Então eu li, sei lá, 2 revistas de... Sei lá, essas revistas que falam de moda, não sei nem o nome de alguma pra citar aqui. Eu li 2 revistas, eu já vou lá tentar discutir como se eu estivesse entendendo mesmo do assunto. E aí eu vou falar com a mulherada sobre isso, sendo que, tipo, a mulher passou a vida inteira dela, sabe, aprendendo sobre isso, que roupa que combina com o quê, enfim, essas questões todas. Ela julgou meu estilo aqui no começo. Mas enfim, deu pra entender mais ou menos o paralelo do cotidiano, do trivial. O homem, ele não tem essa necessidade de se inserir nos ambientes femininos. Não é uma coisa que ele vai atrás pra ficar tentando, sabe, opinar sobre uma parada que ele tem uma experiência muito menor, né? Porque ele realmente não se interessava por aquilo. Mas, óbvio, se um cara é um estilista, ele passou a vida inteira dele estudando sobre isso, tipo, o cara realmente sabe do que ele tá falando, obviamente ele vai falar com a mulher, vai ter bastante autoridade e provavelmente isso não vai acontecer. Algumas mulheres têm dificuldade em se comunicar de forma como os homens estão acostumados a se comunicar. E isso cria a situação do interrupting e optam por se ofender. O interrupting mesmo é uma coisa que eu não acho que seja uma questão de gênero também. Eu acho que homens e mulheres interrompem igualmente. Mas eu acho que a mulher ela se frustra mais, talvez. E aí por isso ela sente mais que ela está sendo constantemente interrompida. Mas eu não tenho certeza. Sei, tem algum estudo sobre isso? Homens interrompem objetivamente mais do que mulheres? Seria um estudo, até deve existir um estudo sobre, né? Colocar pessoas para conversar, assim, sobre assuntos aleatórios e medir quantas vezes cada um tá interrompendo. Se esse estudo existe, ele foi feito por uma feminista e seria enviesado. Às vezes não, às vezes não. É uma coisa, tipo assim, eu pelo menos tenho a impressão de que não é uma questão, tipo, homens interrompem mais que mulheres. Tentando lembrar das minhas experiências, eu sinto que mulheres e homens interrompem. Isso é muito mais da personalidade da pessoa do que do sexo. Existem homens mais calmos, mulheres mais calmas, homens mais afobados e mulheres mais afobadas. Quem interrompe mais é quem é mais afobado. Eu sou meio afobado, então, às vezes eu posso interromper numa conversa casual. Não é uma coisa que tem que ser um problema. Tipo, você respeitar a hora da outra pessoa de falar. Eu também gosto de escutar, mas eu reconheço que às vezes eu acabo interrompendo. Mas não vou interromper porque é uma mulher falando, porque é um cara falando. É porque eu me empolgo, eu fico afobado, sei lá, eu quero falar alguma coisa sobre aquilo. E aí eu, enfim, busco um ponto pra fazer adicionar alguma coisa sobre o que tá sendo dito. E é isso só. Talvez o homem interrompa mais, porque talvez o homem seja mais, em geral, tenha mais iniciativa, seja mais proativo, ele seja inclinado a essa proatividade e esse senso de iniciativa. E talvez seja mais afobado também. É possível. Mas ainda assim eu acho tão idiota você pegar isso como tipo, o interrupting. O homem faz isso pelo sexismo. Não. Até porque os homens se interrompem também. Tipo, não é... A parada isso não é uma questão de discriminação de gênero. Eu acho idiota falar que é. Pra elas conseguirem dar a virada e conquistar o matriarcado de novo. Aí o que elas fazem? Elas se fingem de burras. Que a coisa que mais o homem quer é ensinar uma coisa pra uma mulher que não sabe. Então, ela finge que não sabe mexer no Photoshop, finge que não... Ah, nossa, quem é esse autor Nietzsche? Aí o cara vai lá e explica tudo mais. Como se ela fosse uma idiota. E, enfim, aí essa coisa do homem ficar explicando tudo pra mulher como se ela fosse uma retardada é bem explorada nesse filme. Nesse sentido, né? E eu... O engraçado é que no filme, elas falam que não entendem da parada, né? Então não é nem um mansplaining. A mina vai lá e fala, eu não sei como fazer isso, você pode me ajudar? Aí o cara vai lá e ajuda. Olha que coisa horrível. Que crítica social foda. Nossa, como os homens realmente são escrotos. Eles ficam querendo ajudar mulheres. Quando elas falam que não entendem sobre algum assunto ou que não sabem fazer alguma coisa. Elas pedem um favor, o cara vai lá e faz esse favor pra ela. É muito tóxico, né, o homem. Pior que a cena é essa mesmo. Ela tá falando da cena da manipulação da Barbie. É assim que é a cena mesmo. Elas realmente vão lá e pedem
ajuda, elas pedem uma explicação. Tipo assim, ela vai lá e fala, esse filme Poderoso Chefão, não consegui entender a mensagem dele. Aí ele, você não entendeu? Pode deixar que eu te explico. É assim, não é nem, sabe, com ela querendo falar sobre o filme e aí o cara corrigindo ou algo do tipo. Mano, sério, isso é uma crítica boa? É uma crítica bacana? É completamente enviesada, tá? Porque eu não tenho nenhum estudo aqui pra apresentar pra vocês, eu não tenho uma teoria bem fundamentada pra dizer que isso realmente acontece, mas eu tenho a impressão que isso é muito comum. Inclusive... Aqui é mais uma vez, ela tá... honestidade intelectual. Ela fez o mesmo disclaimer que eu fiz, né? Pô, eu não sei se isso é cientificamente comprovado, se a gente tem algum estudo que comprove que os homens interrompem mais. A minha impressão é que isso não é uma questão de sexo e que mesmo que homens interrompam mais, é uma questão natural deles, eles se interrompem tanto quanto. Eles não estão interrompendo mulheres porque são mulheres. E ela falou a mesma coisa. Pô, interessante. A percepção dela é a minha percepção e é simplesmente isso. Ou seja, nós dois estamos cagando regra e admitindo isso. Olha que eu acho bacana. Tipo, porque as pessoas fazem isso. Quando a gente tá simplesmente trocando ideia e live, assim, eu tô fazendo live, ela tá fazendo live também. Quando a gente tá trocando ideia, ninguém tem, sabe, um almanaque embaixo do braço com todas as respostas e pesquisas do mundo. E a gente tá simplesmente falando o que a gente tá percebendo sobre aquela questão. Algumas coisas podem estar bem fundamentadas, outras nem tanto. É como seres humanos são, né? Tipo, eles não sabem todas as respostas sobre tudo. E aí a gente tá conversando sobre isso e deixando claro. Assim, cagando regra, mas eu acho que é isso aqui. Bacana, pô. Eu diria que, pra mim, é a maior expressão do patriarcado que talvez pudesse existir ainda, ou pelo menos a maior expressão da misoginia que nós temos atualmente. Não, a maior expressão do sexismo que nós temos atualmente, do machismo, tá? Que não é através da violência declarada ou do ódio direcionado às mulheres, mas do desprezo intelectual. Eu percebo que as mulheres são muito desprezadas intelectualmente ainda até hoje. Inclusive, o pessoal do Alta Linguagem gosta bastante de mim. Eles reagiram ao meu react da live da Sardá com uma socióloga ontem no canal deles. E eles adoraram a live, assim, riram muito, meu Deus do céu, eles até mudaram o título do vídeo, dizendo que foi uma sucessão de mitadas de 3 horas. E tem uma sucessão de comentários, assim, não tô dizendo que isso é a maioria, tá? De vários dizendo assim, nossa, mulher discutindo, mulher falando alguma coisa, não suporto ver mulher falando tal coisa, nossa, quem vai escutar a mulher dando opinião, etc. E nisso eu não tô vendo exatamente ódio, mas um desprezo. Tá, eu acho que, tipo assim, ela realmente é uma feminista. Se considerar que é uma feminista, porque realmente acho um pouco estranho ainda rotular ela dessa forma, tem pontos interessantes que realmente dá pra dialogar. Porque eu vejo o sentido no que ela tá falando aqui, mas eu acho que tem uma certa explicação pra isso também. Na minha opinião, por que isso acontece? Primeiro, a gente tem o fato de que homens, eles estão mais nos dois extremos, né? Daquela curva de como é que fala, mano? Variações, sabe? O número de variações possíveis entre pessoas de um mesmo grupo. Os homens, eles têm variações mais extremas do que mulheres. Ou seja, as mulheres, elas vão ser mais parecidas. Isso, seja em altura, o homem varia muito mais em altura, né? Então você tem homens muito mais baixos e homens muito mais altos, enquanto as mulheres, elas vão ter uma altura mais padrão, assim. Elas vão estar mais agrupadas, se você, obviamente, pegar um número expressivo de homens e mulheres para fazer essa comparação. E isso também acontece na inteligência, o QI. Então, você pega uma turma de escola, eu já falei isso algumas vezes, mas tem alguns estudos que demonstram isso. Os alunos mais burros vão ser os homens e os mais inteligentes também vão ser os homens, porque os homens estão mais nos extremos, enquanto as mulheres, elas vão manter um padrão mais consistente. As mulheres, elas não vão ser tão burras, mas provavelmente também não vão ser as mais inteligentes da turma. Então, isso explica por que a gente tem tanto o estereótipo do homem idiota, porque os homens, eles vão ser mais idiotas, quanto do homem gênio, porque os homens vão ser mais geniais. Porque eles estão nesses extremos. Também tem a questão de que o homem, ele tende a ser especialista, enquanto a mulher é generalista. Ou seja, o homem, ele tende a ter áreas de interesses mais específicas e ele vai se especializar naquelas áreas, enquanto as mulheres, elas costumam distribuir a vocação dela em várias áreas diferentes. Então elas são menos especialistas do que os caras. E sempre, né, é uma tendência natural, o especialista, ele vai ter uma autoridade maior para falar da sua área de especialização do que uma pessoa mais generalista. Você soma essas duas coisas e você tem o resultado dos homens, geralmente no topo dos pensadores, dos cientistas, dos criadores, enfim, aí por aí vai. Da mesma forma, você tem os homens mais inaptos, né? Então, eu acho que isso é o que justifica essa visão que a gente tem de que, geralmente, quando você está escutando um homem especialista em alguma coisa, você está ouvindo um homem debatendo sobre uma coisa, ele vai ter mais profundidade, ele vai ter mais bagagem, ele vai ter mais conhecimento, ele se dedicou mais para aquilo, ele se empenhou mais para aquilo, ele tem até mais vocação para aquilo. E, infelizmente, também contribui para esse desprezo...
qual foi a palavra que ela utilizou? Intelectual, talvez, para esse desprezo intelectual feminino, também contribui para isso o fato de que muitas coisas que atraem mulheres são mera futilidade e várias vezes elas se destacam muito por isso. E aí você tem até aquele padrão de comparação que o pessoal gosta de fazer a brincadeira, o meme, né? Mulher no podcast, homem no podcast. Então, no homem você tem o cara discutindo como é que é, sabe, produção de foguetes... como é que é? Tipo, do Elon Musk lá, tipo, produção privada de foguetes. O cara tá discutindo sobre... Pô, mano, todo tipo de ciência diferente, tá levando sua área de conhecimento pra realmente falar sobre aquilo. Então você tem os juristas discutindo sobre as leis, você tem cientistas discutindo sobre tudo que é coisa, enfim, sobre biologia, sobre neurociência. E aí as mulheres no podcast estão lá falando sobre as experiências sexuais delas, sobre quantas vezes elas já transaram, com quantos caras elas gostariam de ficar, quais são as posições que elas mais gostam na hora H. Você tem realmente esse fenômeno social, digamos assim. As mulheres, elas várias vezes vão para esses programas e falam sobre essas coisas, enquanto você tem vários caras que estão lá debatendo sobre assuntos que passam uma autoridade científica muito maior. E você tem, obviamente, muito mais cientistas e grandes pensadores homens do que mulheres, e isso tem a ver com o que eu já expliquei antes. Então, eu sei que o discurso feminista é falar, não, mas é porque o homem sempre esteve no topo da hierarquia e ele que tinha acesso ao estudo e a mulher só não tem... a gente não tem tantas mulheres cientistas porque elas eram privadas disso. Olha, ainda que essa seja uma das explicações, ela não é a única explicação e a gente tem explicações, inclusive, genéticas e científicas, que eu acabei de explicar, né? A gente consegue entender isso também do ponto de vista científico. Ou seja, se a mulher entender um pouco sobre ciência e sobre biologia, ela também vai entender que não é mera construção social ou reflexo do patriarcado opressor. E se ela não entende isso, isso já meio que desqualifica ela como uma grande pensadora, uma grande intelectual, né? Ela provavelmente não pesquisou muito sobre o assunto que ela está querendo debater. E as próprias feministas, eu acho que contribuem para essa desqualificação intelectual das mulheres. Porque você vê a maioria delas tentando argumentar, são horríveis. Elas simplesmente fazem um argumento todo baseado em emoções, que são totalmente destruídos por pessoas mais racionais, e a própria Espectro Cinza já fez isso, pelo que eu vi. A própria Espectro Cinza, por ser uma mulher que tenta discutir com base na razão, tenta trazer os estudos e tudo mais, ela acabou... Mano, na minha visão, esculachando uma feminista que estava fazendo toda a argumentação padrão feminista com base no apelo emocional. E eu acho que é por isso, porque, sinceramente, quantas espectros cinza a gente tem e quantas outras feministas que fazem toda a argumentação baseada em emoções? Eu só conheço ela que seja assim. Então, eu acho que é normal que a gente tenha essa visão, né? Eu acho que o que ela tá falando aqui faz sentido, mas eu acho que tem uma explicação bem razoável de por que a gente vê dessa forma. Vamos continuar vendo o que a Espectro Cinza tá falando. Que pode ser confundido ou interseccionado com ódio, tá? Eu diria que são coisas bem próximas ali, pelo menos na forma como esses caras se expressam. E isso pode, inclusive, se manifestar justamente nessa suposição de que as mulheres são sempre muito burrinhas, elas são tonguinhas, elas nunca sabem do que elas estão falando, sabe? Então eu diria que é uma das principais expressões do sexismo, do machismo que nós temos na atualidade, que não é o ódio explícito e declarado e violento, é esse desprezo implícito que tá sempre ali presente. E eu diria que foi o primeiro sinal de que havia alguma coisa de errado com a sociedade que eu tive quando criança. Foi a primeira vez que eu percebi que existia algo que me causava desconforto na sociedade. Em que eu não me sentia vítima do ódio masculino. Eu não sentia que as mulheres eram odiadas. Eu notava que elas eram desprezadas. Elas eram vistas como estúpidas, como patetas. E, inclusive, por causa disso, que eu comecei a me dissociar ao longo do tempo, em parte, obviamente, da feminidade. Porque eu percebia que as pessoas entendiam isso como fraqueza, como patetice, como estupidez. Tá aí, ó. Esse é um ponto, então, que a gente consegue ver do porquê que ela se considera feminista. Porque ela se sente meio que desprezada socialmente, intelectualmente, por ser mulher. Como eu falei, eu acho que em algumas áreas isso realmente acontece. E eu acho que rola porque, sei lá, garotas muitas vezes não demonstram tanto interesse, estudar e devorar tanto sobre aquela área. Ó, pra mim, um exemplo muito, muito claro que vem à mente é o mundo dos games, né? Que as mulheres, elas estão agora querendo entrar no universo gamer e elas estão cada vez mais querendo mostrar o seu valor, e aí elas ficam falando porque, não, as mulheres, elas são tão boas quanto os homens, elas só não têm tanto espaço, que elas são desprezadas. Mas assim, eu acho muito difícil de encontrar uma garota que estude e se dedique tanto aos games favoritos dela, quanto eu vejo os caras fazendo. Tipo assim, eu tenho vários amigos que quando o cara ele gosta de um jogo, ele é cracudo por aquele jogo, sabe? Tipo, os malucos que realmente conseguem uns ranks altos, mano, eles devoram o jogo.
Eles passam o dia inteiro jogando. Quando eles não estão jogando, eles estão assistindo VOD. Quando eles não estão assistindo VOD, eles estão, sabe, vendo algum outro jogador melhor do que eles, explicando sobre algumas questões técnicas do jogo. Eles realmente estão vivendo o jogo. É muito difícil achar uma garota que tenha esse nível de interesse pela coisa. É muito difícil. Tipo assim, tem garotas que jogam bastante em quantidade. Tem garotas que até gostam de assistir um pouco, mas esse nível de dedicação e empenho pra aprender o negócio é muito difícil encontrar alguma. E eu conheço até, porque justamente, sei lá, por ter contato com a comunidade de alguns jogos que eu jogo bastante, eu acabei conhecendo, eu conheço 2 garotas que eu já vi em League of Legends que, tipo, realmente se dedicaram a tentar estudar pra caralho o jogo pra melhorar bastante nele. Inclusive, uma delas chegou a ser pro player mesmo, fiz campeonatos femininos e tal, mas ela jogava lá e, tipo, você via que realmente tinha uma dedicação pra aprender os bonecos, pra aumentar a pool e querer jogar por conta própria pra aumentar e melhorar. Mas é uma coisa muito rara, cara, muito, muito, muito rara. A maioria joga, gosta do jogo, joga um pouco mais casualmente. Muitos caras jogam casualmente também, mas muitos caras são muito tryhard. Então, é por isso, especialmente, que você tem essa diferença de especialidade, né, dos homens no mundo dos games, geralmente. Isso acontece na maior parte dos jogos, acredito eu. Tipo, as garotas, elas podem gostar, elas podem se interessar, elas podem ter aquilo como um hobby, ou elas podem até gostar acima da média. Mas, dificilmente, elas vão ser cracuda pelo jogo que nem os caras são. Acontece, existe, sei lá, MMORPG é a mesma coisa. Pô, tem cara em MMORPG. Mano, tem moleque que morre porque não vai comer, sei lá, os coreanos, os chineses lá da vida. Os malucos eles morrem porque eles não querem parar pra comer. Já aconteceu isso, tipo, os caras, eles ficam imersos no negócio de um jeito não saudável, doentio mesmo. Tô nem falando que é uma coisa positiva, porque esse nível de vício, tanto que o cara se entrega pra aquilo e transforma a vida dele naquilo, não é saudável. Só que os homens, eles fazem isso numa quantidade muito maior do que mulheres. Eles vivem isso, essa experiência, muito mais do que mulheres. Por isso que eles sempre vão estar, geralmente, com muito mais conhecimento e informação do que as garotas nesses jogos. E por isso que, geralmente, talvez eles tenham essa postura de não confiar tanto quando é uma garota jogando, ou na opinião da garota sobre o jogo, porque a maior parte das garotas que eles já viram jogando são absolutamente casuais. Então, enquanto com os caras que estão no nível de convivência dele ali, ele tá conversando sobre as camadas mais profundas do game, sobre, sabe, tipo, o meta do meta, ele tá falando sobre conhecimentos muito específicos, a garota ela não faz a menor ideia ainda de questões muito mais básicas do que essa, mesmo que ela jogue mais, porque ela não teve esse nível de dedicação. Aí vai rolar meio que esse preconceito, e meio que esse desprezo, talvez, também. Porque como ele já viu que esse é o padrão, né? A maioria das garotas não tem esse nível de profundidade de conhecimento e dedicação no jogo que ele consome, ele vai presumir que as garotas, em geral, que ele encontrar, são assim. São mais casuais, sabe, tipo, tem menos conhecimento sobre a parada, enquanto um cara, ele sabe que pode ser tanto casual quanto tryhard, porque tem muito cara tryhard. Mas é exatamente isso. Quando eu falo alguma coisa que surpreende os caras, eles agem bem assim, tipo, nossa, você é bonita e inteligente, que raro. E fala umas coisas assim. E ela diz também que quer casar contigo. Eu acho que é melhor você aceitar. Esse é um comentário que o homem também recebe, tipo, já cansei de escutar esse tipo de coisa. Não é uma coisa... Essa parada de oposição entre inteligência e beleza é uma questão muito mais popular do que de sexo, eu acho. Sempre as pessoas, tipo assim, tem esse estigma de que ou a pessoa é burra e bonita, ou ela é feia e inteligente. Tipo, não pode ser os dois ao mesmo tempo. Eu acho que isso é uma coisa... Eu acho que hoje em dia não tanto. Mas no passado era muito assim. Tipo, ou é bonito e burro, ou é feio e inteligente. Tipo, um cientista, necessariamente, ele tem que ser feio, esquisito, estranho, né? E o galã da novela, o cara saradão de academia, é o cara burro. Pô, não tem esse padrão do cara que vai pra academia, ele tá malhando os músculos e não malha o cérebro? O maluco maromba, bombado, shapeado e tal, ele é o cara burro. Todo mundo tem esse... É isso que eu tô falando. Sabe, essa ideia de que o estigma é necessariamente uma questão de sexo sempre. O cara tá falando... Como é que ele não se deu conta? É um homem falando isso, ele não percebeu até hoje que também acontece no universo masculino isso. Tá a proposta, porque ela é psicóloga, é da TCC. Então é o ideal pra você. Sugerindo psicólogo? É isso? Não, você já disse que precisa, né? Tudo bem. Mas ótimo, já tem de graça aí, com a profissional da TCC. Mas eu não vou casar de novo. Tá, gente, não vou casar de novo. Não tô dizendo que casar é ruim, não é ruim. É excelente, é maravilhoso, mas eu não vou casar de novo. E a Joyce também faz polidência. Vai te ensinar a dançar polidência também, uma nova dança. Eu adorei o comentário aqui. Apenas um cara. Glenda, você sofre por ser muito inteligente. Quanto mais conhecimento, mais miséria emocional. Meu Deus. Miséria emocional. Meu Deus. Eu comento também que eu só sei que eu amo quem dizendo que quando eu descobri que o patriarcado não era sobre cavalos, eu perdi o interesse.
Tadinho, ele percebeu que era sobre responsabilidade, né? Eu achei maravilhoso. Foi foda. Quando você percebe que com poder também tem responsabilidade, Não você é perde a legal. graça. Não é tão Não é só sobre andar de cavalo. Olha, isso aqui é uma coisa interessante que ela falou ali no meio das brincadeiras, das piadas. Ela falou que patriarcado é sobre responsabilidade. Olha, por isso que cara, é muito bizarro pensar nela como uma feminista. Uma feminista que fala que patriarcado é sobre responsabilidade não é feminista, mano. Pra mim não é. Na minha cabeça não entra isso. Não faz sentido. Tá coerente e sensata demais. Vai ser eventualmente infeliz. Astronômica, com um apelo muito forte ao público, que faz com que todo o marketing agressivo seja ainda maior, porque tem o marketing espontâneo também das pessoas que se engajaram no filme, porque, poxa, se trata de algo tão nostálgico, sabe? A Barbie, sem a menor dúvida, tem uma influência muito grande em mulheres de todas as idades. Só que o filme não é realmente sobre ela. O filme é sobre feminismo. O filme é sobre identitarismo. Eu não sei como expressar mais pra vocês o quão absurdamente lacrador esse filme foi. Olha, é difícil lembrar de um diálogo que não tenha um propósito woke por trás. É lacração do começo ao fim. Se você tirar os diálogos identitários, vira filme mudo. A abertura já é um ataque aos papéis de gênero. Eles pegam uma cena clássica de 2001, Odisseia no Espaço, e fazem uma paródia pra mostrar como as garotas sempre foram influenciadas e estimuladas a brincar com as bonecas, só que fazendo papel de mães, né? Como se elas estivessem desde criancinha aprendendo a ser mães, e sobre como isso não era tão legal assim. Faz uma piadinha sobre isso. Até pode parecer divertido ser mãe de vez em quando, mas não o tempo todo. Pergunte pra sua mãe. E aí mostra a Barbie como a boneca que veio pra quebrar esse padrão. Porque agora a garota não precisava mais brincar de ser mãe, simplesmente. Ela podia brincar de ser o que ela quisesse. E esse é o primeiro momento em que o filme pinta a Barbie como um grande símbolo do feminismo. Porque através da Barbie, as garotas perceberam que elas podem ser tudo. Porque a Barbie tem todas as profissões, né? Então agora ela pode brincar de ser dentista, de ser presidente, de ser embaixador. Tá errado? Eu também não entendi. Você discorda disso? Eu acho que ela tem que ser sua mãe. Então, até agora, eu vejo ele só fazendo muitas afirmações vagas, ele não dá exemplos, ele não descreve as cenas, a narrativa, em quais situações, quais falas específicas acontecem. Aqui eu preciso discordar pra caramba. Eu acabei de descrever a cena. Eu literalmente acabei de fazer o que ela falou que eu não tô fazendo. Ok. Se eu deixo de acontecer, assim, não tô chegando em lugar nenhum até então. Ele só fica dizendo, tal filme é lacrador, todas as cenas são lacrador. Tá, mas por quê? Qual cena? Cite a fala, desenvolva seu argumento, especifique quem falou isso, qual personagem, qual momento, qual... Olha, ela assistiu sei lá quantos minutos de vídeo até aqui, ela pausou várias vezes pra responder os comentários, então ela desviou completamente o foco várias vezes. Ela tá vendo o vídeo picotado, sem prestar atenção no que eu tô falando. Eu acabei de fazer o que ela acabou de falar que eu não fiz ao longo do vídeo e reclamou disso, então ela não tá conseguindo entender realmente qual é a linha de raciocínio que eu estou traçando. Mas, obviamente, eu estou construindo um argumento pra chegar em algumas conclusões. Então, aqui, acho que ela só falou merda mesmo. Pode ser astronauta, pode ser atleta, pode ser qualquer coisa mesmo. E aí o filme começa a mostrar o paraíso da Barbie Land, que na cabeça das feministas malucas é o oposto ao que a gente tem no mundo real. Então a Barbie Land é um matriarcado, onde as mulheres fazem absolutamente tudo, elas exercem todas as funções importantes, os cargos de destaque, e como o objetivo do filme é realmente pintar o matriarcado como algo lindo e perfeito, maravilhoso, onde as mulheres mandam e são poderosas, você realmente só vai ver, né, as Barbies desempenhando funções que elas consideram positivas. Não tem o dia a dia da Barbie gari, da Barbie encanadora. Que... Tem sim! Literalmente tem! Ela aparece por meio segundo de uma forma lúdica, bonitinha. Tipo, é tudo... Mano, não é o dia a dia que eu tô falando. Tipo, não tem profundidade no desenvolvimento da Barbie Gari. Ela aparece passando na rua, como se fosse uma coisa linda, maravilhosa. E tipo, olha só, elas estão felizes ali, tirando lixo. Tá, aqui... Bom... Vamos lá, não sei se ela vai desenvolver isso. Literalmente no início do filme tem as Barbies construtoras lá, eles trabalham de pedreira. Sim, de pedreira, fazendo aquela... parada na... A questão é que o que é focado na trama toda é a Barbie da Suprema Corte, com um posicionamento alto político, que ganham prêmios, prêmio Nobel, escritora. Essas são as Barbies que realmente têm algum papel narrativo. Essas são as que ganham destaque. Elas não estão... Tipo, essas outras, elas simplesmente aparecem porque... supostamente, né, elas existem naquele mundo. E o que é até interessante, porque elas são garis num mundo que não produz lixo. Tem ainda essa parada muito curiosa, né? Porque não existe, tipo, não existe consumo de verdade naquele mundo. Tudo é de mentirinha. Então não tem nem lixo pra elas realmente tirarem. Tipo, as coisas funcionam magicamente porque é um mundo de bonecas. Mas, enfim, eu não preciso me aprofundar nessa parte da crítica porque é muito óbvio. Asfalto? Como assim, cara? Como é que é o nome dessa parada aqui? Britadeira? Tem as Barbies usando britadeira, inclusive varrendo rua, se não me engano. Isso aí pode ser até feito Mandela. Mas, sim, em relação a fazer empregos insalubres, tem sim. Tem sim. Tu tá mentindo. Tá lá no esgoto, afundado em merda pra tentar resolver o problema do encanamento da cidade. Não, obviamente, ela foca nas funções de prestígio. E mostra a Barbie ganhando um prêmio Nobel, sendo... ela foca nas profissões de prestígio. Foca nas profissões de prestígio. Foi isso que eu falei. Essas são as profissões que o filme está focando. Tipo, mostrar na cena de abertura, en passant, que existem Barbies em algumas profissões que, tipo, basicamente não tem exploração nenhuma ali, tipo, exploração no sentido de que não existe profundidade naquilo. São Barbies que elas aparecem sorrindo, tirando lixo. É isso. Não tem foco nessas profissões. As únicas profissões que ganham foco e destaque são as profissões de prestígio. Sucesso e tem cargos políticos importantes. Enquanto o Ken, nesse matriarcado, não é nada. Ele não tem nenhuma função. Absolutamente nenhuma função. O único papel do Ken no matriarcado
é gostar da Barbie. E isso aqui é muito importante, porque ainda que o filme seja absolutamente explícito, eu já percebi que tem gente que realmente, assim, só consegue pegar o que é jogado na cara, e às vezes nem isso. Mas assim, tem toda a militância explícita, tá? A palavra feminismo, ela é dita no filme, pra não deixar dúvida. Então mesmo pra você que não consegue enxergar tão facilmente a lacrate, né? Tá lá, tá, beleza, eles falaram, não estou forçando a barra aqui, não. O filme é todo sobre isso. Né? Como eu falei, não é um filme da Barbie, é um filme... Cara, é basicamente um documentário sobre misandria, feminismo e ódio aos homens, e como homens são inúteis e mulheres são oprimidas pela sociedade. Se elas não fossem, a gente teria uma sociedade perfeita, e basicamente por aí. Só que tem também as lacradinhas que você precisa ter um pouquinho mais de percepção pra conseguir pegar. E algumas dessas envolvem o Ken, tá? Porque você precisa entender que o Ken, na Barbie Land, ele tá lá cumprindo o papel da mulher. Né? Ele seria, na Barbie Land, o que a mulher é no nosso mundo real. E é interessante notar, através desse filme, mais uma vez, sobre como é a visão feminista do mundo real. É realmente um negócio completamente ridículo e distorcido. A mensagem do filme todo é que na nossa sociedade, mulheres não têm papel nenhum, não tem relevância nenhuma, que os homens realmente mandam. Ele é muito burro, porque no final do filme, eles mostram... Ah, desculpa, eu falei que ele é burro. Desculpa falar que você é burro, mas você é muito burro. Não tem problema, eu achei esse cara burro desde as primeiras intervenções que ele fez ali no vídeo. Então ser chamado de burro por um cara que tá sendo burro o tempo inteiro é um elogio. Na porra do final do filme, eles dizem assim, ó, a gente vai mudar aqui o mundo da Barbie e aí os homens vão ter tanto poder quanto as mulheres possuem no mundo real. Por quê? Porque antes... Esse cara... Eu refutei esse argumento no próprio vídeo, que pelo que eu entendi eles não vão ver até o final, né? Mas é exatamente esse o ponto. Eles estão falando que o Ken vai ter tanto poder quanto a Barbie no mundo real. E qual que é a mensagem que o filme passa durante toda a experiência ali? Que as mulheres não têm poder no mundo real. Exatamente isso. É exatamente isso, mano. Exatamente esse ponto. O cara tá tipo, nossa, ele é muito burro, ele não entendeu. Não, eu entendi, eu estou falando disso. Eu estou falando exatamente disso. Que o filme tá ali o tempo inteiro falando que no mundo real as mulheres não têm poder. Até porque o oposto do que acontece na Barbie Land, onde os Kens não têm poder. Então, no final, o Ken ele vai ganhar tanto poder quanto a mulher tem no nosso mundo, no nosso patriarcado. Ou seja, segundo a visão da própria diretora, nenhum. É um poder sempre restrito. E assim, não é nenhuma parada difícil de entender, porque elas chegam a falar. O Ken fala, oh, a gente pode ter um lugar, então, na Suprema Corte? Não. Na Suprema Corte, não. Então, vocês vão ter algum poder em algumas áreas ali menores, mas vocês são barrados de ter poder onde realmente importa. De ter um lugar onde tem algum destaque. Nesse vocês não podem ter, porque supostamente é assim que funciona no nosso patriarcado. É engraçado, eu tinha certeza que quando ele me chamou de burro, ele ia falar uma parada que ele não entendeu. Eu já sabia. Barbie de bandana. Ah, vai até o final do... O vídeo agora vai até o final. Caralho. Vixe, tem mais meia hora. Eu vou parar o react por aqui, então. Ela parou o meu react na metade, eu vou parar o meu react na metade do react dela. Porque, sei lá, não tá tão interessante quanto eu achava que poderia ser. E esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Antes de ir embora, não esquece de curtir, compartilhar, se inscrever. Dá uma olhada se você não perdeu os últimos lançamentos, porque às vezes o YouTube não está entregando, isso é muito importante. E se você tiver como ajudar fortalecendo, se tornando membro, através do Apoia-se, que o link está ali embaixo na descrição, ou doando para o meu Pix, com o QR Code está aparecendo na tela, pô, eu vou ficar realmente muito grato. Isso é importantíssimo para que eu possa continuar fazendo o meu trabalho. Mas se não tem como ajudar dessa forma, não tem problema, você já ajuda muito só de ter ficado comigo até o final e de curtir, compartilhar, ajudar no engajamento e passar o vídeo adiante. Só isso já realmente ajuda demais. Então muito obrigado pela sua força, por ter ficado comigo até o final. Agora eu vou indo, você vai ficar com um trechinho de uma música minha. Se você gostar, pode escutar ela na íntegra. O nome tá aí na tela aparecendo pra você, beleza? Fui! Milhões de vidas no total, num pesadelo surreal, vendido como perfeição.